Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast da It Works. É um imenso prazer estar com vocês para falarmos sobre a assertividade que podemos ter nesse nosso segmento contábil. Falar também com você, varejista, com as dificuldades que você tem no dia a dia na área fiscal, na área tributária, na área contábil, área financeira. Para você que não me conhece, eu sou o Rubens Scaglione, sou o CEO da It Works. Hoje nós estamos aqui com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Certo, graças a Deus. Então tá bom. E estamos aqui com um convidado muito especial, Altair Alves. Tudo bem, Altair? Tudo, Rubens, é um prazer estar aqui com vocês, com o Matheus também, com toda a equipe, né, que está acompanhando a gente. E tenho certeza absoluta que vai ser um bate-papo bem interessante, muito construtivo. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero agradecer aí por você ter aceitado o convite. Eu acompanho você nas suas redes sociais há algum tempo, vi seus vídeos, achei muito interessante. Falei para o pessoal, falei assim, ó, vamos trazer o Altair aqui para conversar com a gente, porque você traz bastante conteúdo para esse segmento. E isso para a gente é muito importante. E eu gostaria de convidar você, se quiser falar conosco, você pode entrar aqui no chat, falar conosco, nos chamar que a gente está sempre à disposição. E, Altair, se apresenta para a gente, fala um pouquinho da sua história, desde quando que você começou nesse mercado contábil, conta um pouquinho do que você faz, como começou. Maravilha, Rubens, Matheus. Bom, primeiro tem que contar uma história bem importante, né? Primeiro que eu fui eleito o contador mais bonito do mundo, Olha em só. Nova York, agora tem acho que, quanto tempo tem? Acho que uns 3 semanas aí, um mês. E o pessoal, quando eu falo que eu sou o contador mais bonito do mundo, Rubens, as pessoas ficam olhando para mim e tentam entender, né? Primeiro, assim, eu não cheguei do nada, né? Primeiro eu ganhei o Brasil, né? Conquistei o título do Brasil, depois na Argentina, acho que tem uns 4 meses mais ou menos, fui eleito da América Latina Opa. e agora do mundo. Mas Aí- tirando essa questão de beleza, que eu acho que vocês já perceberam que realmente eu mereço esse título, eu sou contador, né? Sou empresário contábil há 14, 15 anos, Legal. né? A gente fez 15 anos agora como Soluzione. Também influenciador da área, trabalhando muito para mostrar aos contadores um novo posicionamento estratégico e como a gente pode ajudar um empresário que nos ouve. Então, a gente tem aqui uma preocupação muito grande de ajudar o empresário lá na ponta. YouTuber, a gente criou o Gerando Empreendedores, que hoje é o maior canal do Brasil, no nosso segmento. A gente tem mais de 700 mil seguidores, mais de 56 milhões de visualizações. Isso, no nosso mercado, é um número muito significativo e tem ajudado, sem dúvida nenhuma, muitos empresários. E venho trabalhando, né? E durante esses anos aí, tocando a minha empresa contábil, com alguns sócios, e fazendo outros negócios também. A gente tem empresas dentro da área empresarial que ajudam o empresário a se desenvolver, a buscar conhecimento, sistemas que a gente apoia também, como o de vocês, para ajudar os empresários. Então é isso. O Altair é um produtor de conteúdo, um empresário, uma pessoa de família, uma pessoa que ama conviver com as pessoas e ajudar as pessoas também, que eu acho que é muito importante, né? À medida que a gente planta, a gente colhe, quem dá também recebe, né? Com Não certeza. tenha dúvida disso. E conta como que começou a ideia de você ir para rede social, canal de YouTube, conta como é que foi esse processo e qual que é o desafio de você estar gerando conteúdo. Você gera bastante conteúdo, muitos vídeos, e vídeos bacana, com bastante conteúdo, bem significativo. Sim. Como começou esse processo e como que é o dia a dia disso daí? Maravilha. Eu acho que às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades, né, que impulsiona a gente a tomar algumas novas ações na nossa vida. Eu preciso voltar um pouquinho atrás. Quando eu tinha 25 anos de idade, foi quando eu casei, né? E naquela época eu tinha quinta série. E eu tinha perdido meu pai muito cedo, minha mãe era doméstica, a gente morava no Rio de Janeiro, e eu parei de estudar, achava que, né, com a quinta série eu tava bem na fita. Depois, casei com a minha esposa e ela perguntou o seguinte, falou, Thaís, você tem um plano B aí? Porque eu acho que com quinta série não vai dar pra gente ir muito além não, né? Você tem que voltar a estudar. Voltei a estudar, Rubens, terminei meu 2º grau e nessa época eu entrei, tive a oportunidade de entrar numa multinacional, a qual eu trabalhei 12 anos e depois saí para montar o nosso escritório. Só que antes de sair, eu passei por um problema de saúde grave, né, e fiquei para aposentar por invalidez. Eu estava discutindo com o médico, naquela época eu tinha afastado do INSS, afastei, voltei, e o médico falou, eu acho que não vai dar para você seguir a sua carreira, a gente vai ter que te aposentar por invalidez.
Naquela época eu já tinha ganho uma bolsa de estudo, né? Ressaltar que eu fui o primeiro operacional dentro daquela multinacional a ganhar uma bolsa de estudo por desempenho. Então eu trabalhava como auxiliar de depósito e trabalhando com muita dedicação e com muito empenho, eu ganhei uma bolsa de estudo, me formei em contabilidade. Depois, quando eu me formei, continuei trabalhando lá nessa empresa, só que eu não tive a chance de ir para a área de contabilidade, porque o salário que eu já ganhava no setor que eu estava, eu acho que era um pouco maior do que um analista sênior. Tá. Então, como eu não tinha experiência, não tinha como migrar. E nisso, Rubens, como eu fiquei doente, eu tive uma dificuldade muito grande naquela época de entender um caminho. E eu comecei a estudar pensando que eu poderia abrir qualquer tipo de negócio. E aí eu cheguei numa pesquisa do Sebrae, estudando por que as empresas morriam no Brasil. E aí, naquele estudo, comecei a estudar empreendedorismo, eu vi que morria por falta de planejamento, gestão e comportamento empreendedor. Naquela época, porque não tinha a visão que eu tenho hoje, falei, cara, pelo menos nesse planejamento, o empreendedor poderia contar com contador. E por incrível que pareça, contra todos e tudo, eu resolvi não aposentar por invalidez e montar a Soluzione e começar essa trajetória empreendedora. Então eu até brinco que eu não sou o cara que vou te aconselhar se você me perguntar o seguinte, devo empreender, não devo empreender, eu tô meio inseguro, eu falo, ó, eu não sou a pessoa adequada para te falar, porque eu vou falar, cara, vai para cima, faz o que tem que ser feito, que vai dar certo. Então eu comecei a minha trajetória na área de contabilidade indo por esse lado. E quando a gente chega na questão do conteúdo, veio a necessidade. Por quê? Porque eu comecei a empreender e falei, cara, como é que eu vou conquistar cliente e crescer meu negócio? E aí comecei a ter dificuldade, não tinha network, não sabia nem por onde começar, e eu falei, cara, vou produzir conteúdo. E quando eu comecei com essa produção de conteúdo, começou a aparecer os clientes, e aí eu falei, cara, eu descobri que existe dois caminhos aqui. Um, que era o meu propósito inicial, que era ajudar os empresários a não quebrarem, a ter conhecimento, e depois eu juntei esse propósito à minha necessidade de captação de clientes. Então eu comecei a educar o mercado, ajudar o mercado a evoluir, a micro e pequenas empresas, e aí consegui conquistar cliente. E aí quando eu comecei a fazer isso, que os clientes começaram a aparecer, eu tive certeza que falei, cara, esse é o propósito da minha vida, que ao mesmo tempo que eu educo, que eu ajudo empresários, eu continuo crescendo. Que legal, cara, história bacana. Eu via seus vídeos, mas não tinha ideia aí dessa sua história. Muito bacana, parabéns. Propósito é tudo na vida, né? Sem dúvida. E me fala uma coisa, você está 14 anos na área. O que a tecnologia tem impactado o seu negócio? Você inspira outras pessoas, você inspira um empreendedor, inspira também contadores. Como que a tecnologia ajuda e dá para hoje empreender e ignorando a tecnologia? Não tem. Essa resposta é não, de maneira nenhuma, né? Não tem como fazer. Só que é bem interessante, Rubens, que a gente sempre viu o discurso dos contadores falar de uma contabilidade mais consultiva, de uma contabilidade que apoia o cliente, que ajuda. E a gente vivia uma utopia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha o desejo de ser essa pessoa, toda a burocracia que a gente enfrentava para entregar as obrigações, para fazer tudo que tinha que fazer dentro da contabilidade de forma manual, a gente não tinha tempo, nunca teve tempo. E aí ficava aquele negócio. Não, o contador é o braço direito, o contador é o cara que apoia, o contador é o cara que resolve, mas como? Se você não tem tecnologia. Então, com o passar dos anos, a gente percebeu que a tecnologia ela começou a possibilitar. Por que eu falo possibilitar? Porque também tem a visão de quem está utilizando a ferramenta, Sim. a visão estratégica. Então eu percebi também que muitos contadores, e graças a Deus que a gente está aqui hoje desenvolvendo conteúdo e ajudando eles a entenderem isso, que quando começou a ter disponibilidade de tecnologia, muitos não conseguiram fazer essa migração tão rápida, né? Então, assim, você tem tecnologia para você ser mais produtivo, para ganhar mais dinheiro, para ajudar realmente o seu cliente, mas muitos ainda estavam presos naquele velho homem, sabe? Naquele modelo antigo. E nem todo mundo fez isso com muita rapidez, e é por isso que a gente faz muito conteúdo para ajudar eles entenderem claramente que tem que vir para o lado da tecnologia. Então, a tecnologia, ela foi acho que um precursor de mudança tão significativa no nosso mercado, que de verdade começou a possibilitar para aqueles que realmente tinham isso como propósito, viver disso, porque a gente conseguiu automatizar muita coisa, gerar trabalho com muito mais automação e começou a sobrar mais tempo, e eu acho que a gente está bem no tempo agora, Rubens, de algumas pessoas já estão conseguindo
realmente agregar muito valor, mas a gente está num tempo ainda de muita transformação, das pessoas entenderem claramente que a tecnologia, porque ainda tem contadores que têm medo, tá? Sim. Que acham que vai ser substituído pela tecnologia. Então, acho que a gente está nesse momento de transformação, onde a gente vai conseguir mostrar para o empresário contábil, para o contador, que a tecnologia ela é apenas um meio para a gente viver o nosso propósito. E a gente tem que fazer com que os contadores entendam isso e implementem nos seus escritórios, nas suas empresas, cada dia mais tecnologia para possibilitar que a gente viva isso que a gente sempre sonhou, porque parece um paradoxo, né? Porque de um lado a gente sonhava muito em ser isso e quando a gente tem a possibilidade de ser isso, parece que a gente nem sabe como ser, né? Assim, será que eu posso viver realmente isso? E a gente está vivendo esse momento. Né? É uma mudança de cultura, de posicionamento, mas bem interessante, né? Matheus, fala um pouquinho da experiência aí que você tem. O Matheus, ele cuida da parte de tecnologia daqui da HitWorks. Como que você enxerga, qual a visão que você tem em cima, a gente fala em tecnologia, fala em automatização de processo e hoje chegou a IA aí. Como que você enxerga da receptividade que os contadores têm dessas tecnologias? Legal. Bom, é um assunto totalmente em alta, né, Altair? Sim. A gente fala muito não só sobre tecnologia em si, mas inteligência artificial e tudo que a tecnologia pode fazer para colaborar no dia a dia do contador, né? Sim. Então, nós aqui da HitWorks, nós desenvolvemos soluções para democratizar informação, para dar condição do contador não ser substituído, né? Sim. Mas sim ter um aliado, e um aliado muito forte no dia a dia e na operação dele. Sim. Então, vários processos manuais de revisão de cadastro de produto, por exemplo, de gestão de documentos, enfim, uma série de necessidades que o contador e a contabilidade têm durante o processo dele ali, que se for feito manualmente, ele não vai ter condição de atender muitos clientes, ele não vai ter condição de escalar o negócio dele. E aí a HitWorks desenvolveu soluções que possibilitam isso para a contabilidade. A gente falou sobre inteligência artificial e nós mesmos desenvolvemos uma inteligência artificial que dá condição do contador, através da nossa inteligência artificial, fazer todo aquele processo do depara do produto, né? Uhum. Então, uma empresa, por exemplo, ele recebe o documento fiscal ali, nota fiscal de entrada, e tem ali a sua tributação na entrada, a gente sabe que precisa ser feito todo um processo de transformação ali para a saída. Sim. Hoje em dia, para o contador fazer isso, cliente a cliente, nota a nota, item a item, é humanamente impossível, Uhum. né? E a empresa também não vai conseguir fazer isso. Então, nossa inteligência artificial, que está em constante aprendizado, faz isso automaticamente, entregando um nível de informação em segundos para a contabilidade. E como que vocês acham, qual a habilidade que o contador precisa desenvolver para aceitar esse tipo de tecnologia? Porque a gente falou que é uma mudança de cultura. Isso a gente faz um curso e aprende. Que habilidade que, Altair, que você acha que o contador, aí, o empresário, aí, ele tem que desenvolver para estar enxergando isso e estar aceitando isso para poder implementar no seu dia a dia? Quando o Matheus estava falando em relação à inteligência artificial, à praticidade do sistema que vocês estão desenvolvendo para ajudar os contadores a ter mais produtividade, uma palavra que veio muito é você ser competitivo. Então, assim, não é nem uma questão de você pensar até muito fora da caixa, acho que não precisa muito, é de você falar o seguinte, cara, para que eu tenha preço, para que eu gere valor, eu tenho que ter uma ferramenta assim. Então, assim, não tem como você fazer de forma manual coisa que todo o mercado que está competindo com você está aportando tecnologia. Ou seja, você não vai conseguir ter o resultado financeiro com a sua empresa, com a sua entrega. Você concorda, Matheus? Concordo. É uma questão de sobrevivência. Por isso que a gente bate assim, cara, tem que ter. Por quê? Quando chegou as contabilidades digitais no mercado, era assim, o mercado de contabilidade estava muito, teoricamente, no conforto, né? Eu entrego pouca coisa, o cliente paga, não tem informação, e vamos, né? Sim. Quando chegou a contabilidade digital, que começou a jogar, primeiro, fez duas ações aí, que eu acho que foram benéficas, sabe por quê? Porque se a gente não tivesse a contabilidade digital uns anos atrás, chegado no mercado, e balançado o mercado ao ponto de vista de fazer o empresário contábil entender que as coisas estavam mudando, se a gente chegasse agora, sem essa preparação, vocês imaginam o que poderia acontecer com as empresas? Não tenho dúvida. Então, eles iam falar assim, cara, não ia ter tempo para mudança. Hoje tem, porque a gente amadureceu.
A gente viu que o preço foi caindo do serviço do commodity e a gente foi obrigado a realmente gerar valor. Gerar valor como? Tem que ter tecnologia. Então, eu acredito muito que a mudança de mentalidade para o empresário aceitar isso é só ele ter uma visão de negócios e falar, cara, não tem como viver sem isso. Eu preciso colocar tecnologia. Outro ponto que eu acho que é muito importante ressaltar, que nesse processo de mudança, o empresário, o gestor, ele tem que entender que ele vai ter que investir um tempo para fazer essas coisas acontecerem. Porque o que mais a gente vê dentro do empresário no mercado contábil eu tenho tecnologia, mas os meus funcionários, meus colaboradores não usam a tecnologia que a gente tem disponível. Sim. E é isso que faz o churn do mercado. Sim. Porque você tem uma ferramenta que gera resultado, só que você não tem pessoas aplicando e gerando aquele resultado. Por quê? De implementação. Porque o problema de implementação está no teu compromisso como gestor, como dono da batuta ali, fazer o negócio acontecer. Então, eu acredito muito que o empresário hoje ele tem que abrir o olho, o empresário contábil e falar, cara, é um papel tão importante que eu não posso terceirizar isso para qualquer um. Eu tenho que sentar, olhar isso com carinho e fazer esse negócio acontecer dentro da minha empresa e implementar o que precisa ser implementado. É isso. E, Altair, a gente sente isso daí na pele. Isso que você está falando, a gente sente na pele porque muitas vezes o dono da contabilidade, ele compra, ele assiste uma apresentação e vai falar assim, olha, eu quero isso daqui. Aí ele leva para o operacional dele. Ele compra e leva para o operacional. Se o operacional não está preparado, o operacional fala assim, não, isso daqui eu não vou fazer não. Isso daqui vai dar mais trabalho. E, na verdade, não dá mais trabalho, mas é muito mais a resistência de algo novo. Ser humano para algo novo é complicadíssimo. Você é um camarada que treina, que dá conteúdo. E qual que é a técnica para você fala para esse contador, além de sentar, ele tem que colocar a mão na massa, o que ele precisa fazer? Bom, a gente tem, até o Matheus trouxe, né? A gente está falando que é o olho do dono que engorda a boiada, né? Em determinado estágio de uma empresa, a gente precisa assim, quando a tua empresa cresce e você começa a ter um time de liderança e pessoas preparadas para assumir as áreas, eu acho que essa crença, esse modelo de a gente pensar pode mudar um pouco porque você está focado como CEO em outras coisas mais estratégicas. Mas enquanto você não tem isso, que acho que é a realidade da maioria das empresas do mercado de pequena empresa, você tem que ser esse cara que está olhando realmente. Então, uma das coisas que eu acho que o empreendedor hoje contábil ele precisa entender que, cara, tecnologia, a cadeira de tecnologia dentro da empresa dele, eu falo duas cadeiras que para mim são tão importantes como a cadeira de contabilidade, a cadeira de tecnologia e a cadeira de marketing. Porque nenhuma empresa vai sobreviver no futuro sem esses dois pilares muito bem executados. Então, nesse momento, eu acho que o empresário contábil ele precisa olhar com muito carinho e profissionalismo para falar, cara, eu tenho que investir numa cadeira de tecnologia que vai facilitar, que vai fazer com que as coisas aconteçam dentro do meu escritório. Porque a leitura é muito simples. Se você tem tecnologia, tem ferramentas e você não está conseguindo aplicar, é porque ou você não está olhando da forma que você deveria olhar, ou você não tem tempo para aplicar, tá certo? E você tem outras tarefas, mas você tem que entender, cara, para esse jogo mudar, ou eu, como empresário, vou parar, vou estudar e vou seguir dentro da minha empresa implementando isso junto com um time, ou eu vou ter um cara de tecnologia dentro da minha empresa, onde eu vou investir nesse cara, para esse cara ser a intermediação entre todas as ferramentas que nós temos no mercado e o meu negócio. Porque se eu não tiver isso, eu vou passar muito tempo no mesmo lugar. E é isso que eu olho dentro das empresas de contabilidade hoje. A gente já fala de tecnologia e de mudança, Rubens, há muitos anos. Sim. E eu vejo empresas que não saíram do lugar. Então, um recado muito importante para você que é empresário, para você que tem um negócio. Se você não abrir o seu olho e não investir o seu tempo para realmente fazer o negócio acontecer dentro do teu negócio no âmbito da tecnologia, seu negócio está em risco. Porque não vai sobreviver, não tem como. Então, assim, a velocidade, ela acelerou. Então, ou você realmente faz acontecer, ou você vai começar a se distanciar muito das pessoas que estão realizando. E pode chegar uma hora que você não tenha mais velocidade para alcançar. É fato. E a regra do jogo mudou, né? Tá tudo muito mais rápido. Então, você tem que se adequar. O que é aí o poder de adaptabilidade, o quociente de adaptabilidade tem que ser forte nesse sentido, né? Senão não fica de pé. Isso aí. E me fala uma coisa, nesse mercado contábil, você tocou a questão de marketing, a questão de tecnologia. Se você olhasse assim,
por cima, qual que é o percentual dos contadores de empresas contábeis que hoje tem um departamento de marketing, um departamento de venda estruturado e um departamento de tecnologia ou alguém cuidando disso? O percentual, eu não tenho um número exato, Sim, mas se eu fosse fizer, assim, pelas mentorias que eu faço no mercado e pelas pessoas que eu converso, falando de marketing, comercial e tecnologia, nós vamos falar, sei lá, de menos de 5% do mercado. Infelizmente é isso, né? Por quê? Porque sempre o nosso aporte de tempo foi voltado para a parte técnica, né? técnica, né? Para entender de SPED, para entender de folha de pagamento, e a gente não entendeu que esse viés, por exemplo, do marketing, da tecnologia e do comercial é importante. Então, quando eu faço mentoria, eu falo assim, cara, quem vende no teu escritório? Ah, sou eu. Aí eu pergunto assim, tudo bem, pode ser você, mas você segue uma metodologia? Você sabe o que o SDR faz? O que um close faz? Você tem estruturado Tem um um CRM. CRM para você imputar esses dados lá? Cara, não, cara, eu sempre me sinto com o cara, converso e falo, ó, sabe por que você até não está vendendo mais? Porque você não tem uma metodologia de venda. Então, eu vejo que a tecnologia e a questão comercial e marketing ainda é muito novo. Por quê? Porque começou a ficar muito claro esse jogo quando as contabilidades digitais começaram a pegar cliente no interior. Porque pensa o seguinte, eu estou numa cidade pequena. Como o negócio nosso era local, não tinha tecnologia, você tinha que mandar um motoboy. Então, estou aqui em São Paulo, vou lá em Birigui, 500 quilômetros. Tem como eu pegar aquele cliente lá? Não tem. O que a gente fazia? O contador de Birigui vai atender esse cara, certo? Hoje, a Soluzione, a gente está em mais de 130 municípios e em mais de 23 estados. Então, a gente começa a pensar nisso e fala assim, cara, então o digital veio para pegar o cliente daquele cara que estava na zona de conforto. E ele está perdendo, ele está perdendo, ele está perdendo. Então, hoje, ele para pensar e fala o seguinte, cara, o que que... Ô, Rubens, para a gente que está numa bolha de conhecimento, parece ser muito simples e muito claro. Sim. Mas para a grande maioria dos contadores no Brasil, parece que eles não enxergaram ainda. Não tem essa visão de falar, cara, se eu não profissionalizar e não tiver uma cadeira comercial, uma cadeira de tecnologia e uma cadeira de marketing no meu escritório, dificilmente eu vou continuar crescendo, escalando, crescendo da forma que eu preciso para se manter. Então, assim, a gente tem, eu acho que, uma missão muito grande pela frente e a gente vai ter que fazer muitas vezes esse bate-papo, levar muito conteúdo para a gente poder realmente fazer essa transformação. E eu acho que o desafio de vocês como empresas de tecnologia e empresas que eu acho que tem uma diferença também. Eu acho que dá os parabéns para vocês em relação a esse ponto. Porque vocês entenderam o jogo. A empresa de tecnologia, além de prover ferramentas, né, para o mercado, precisa educar esse mercado. Sim. Porque ele é muito carente de informação, né? Então, eu acredito que a gente fazendo isso juntos, levando tecnologia, melhorando as ferramentas e ampliando a educação, a gente vai conseguir fazer com que o mercado cresça e realmente se posicione. Altair, a gente sente isso daí, porque às vezes a gente vai lá e apresenta uma tecnologia e parece que a pessoa fala assim, não, mas isso daí é impossível de acontecer. Como que isso daí vai acontecer? E do ponto de vista tecnológico, já está acontecendo já há algum tempo, né? Sim. Não é uma coisa que saiu hoje, já está acontecendo há algum tempo, né? A gente pode, já viu alguns casos assim que acontece isso muito. E me fala um pouquinho da sua mentoria. Como que funciona a sua mentoria? Tá. Eu criei esse ano, finalmente, né, a gente chegou num projeto que eu acho que era o projeto que eu comecei a minha vida empreendedora lá atrás, que é o Instituto Guardiões dos Empreendedores. Nós criamos o Instituto com o objetivo de justamente, junto com algumas empresas que vão patrocinar esse processo, ajudar o contador a acelerar essa mudança, ou seja, fazer com que ele tenha todas essas conexões que nós estamos fazendo aqui. A gente está fazendo um trabalho para pegar todas as vertentes, não só tecnologia, marketing, mas questão de comportamento empreendedor, questão operacional também, questões que ele precisa melhorar de processo dentro da empresa. Então, a gente criou um instituto justamente junto com outros mentores para que a gente possa ajudar. Até antes do instituto nascer agora em 2024, a minha mentoria se chama Farol Contábil, que a gente está realizando agora a 7ª e última edição, que agora a gente vai jogá-la para dentro do Instituto. Ela tinha o objetivo muito claro de fazer com que o contador entendesse sobre marketing, sobre departamento comercial e sobre modelo de negócio. Porque uma das coisas que eu defendo também já há alguns anos é que para que o contador possa ser esse braço estratégico do cliente, ele precisa entender do negócio. Sim. Para ele entender do negócio, ele tem que ser especializado.
E aí eu defendo que os empresários contábeis deveriam pegar uns 2, 3 nichos de mercado, estudar esses nichos, aprofundar, profissionalizar e segmentar. Eu defendo isso. Então, a mentoria formou muitos contadores especializados no Brasil, pessoas que realmente decidiram, que elas falaram o seguinte, cara, eu não vou conseguir entregar um trabalho no próximo nível, que é um trabalho de gestão, sem conhecer o negócio do cliente. Então, sem estar ali no chão de fábrica entendendo o negócio. E aí, a gente também fez isso na prática, a gente escolheu 2, 3 nichos lá nos últimos anos, trabalhamos bastante, hoje a gente faz esse trabalho mais consultivo também com o nosso cliente, e a mentoria ajudou os contadores a entender isso. Então, muitas pessoas estruturaram o departamento comercial, de marketing interno, melhoraram todo esse resultado deles através da mentoria. Muito legal, assim, eu também, sempre quando eu vou numa contabilidade, eu pergunto, escuta, você atende algum segmento? A maioria fala assim, não, quem chegar aqui... É CNPJ, o segmento é o CNPJ. Exatamente, e de fato é difícil você entregar um trabalho de qualidade quando você não consegue se especializar dentro daquele segmento. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu entendo que a maior dificuldade para ele segmentar é porque ele não está procurando alguém lá. E como ele não tem departamento de vendas, como ele não tem o marketing, é quem bater na porta. É isso aí. E batendo na porta, ele vai atender porque existe a necessidade dele crescer, né? O quanto que isso daí atrapalha o crescimento e como que na sua mentoria você explica isso daí e qual que é a efetividade? O camarada passa pela mentoria, ele consegue entender isso daí? Como é que consegue? Bom, ótima pergunta. Rubens, você só faz pergunta boa, Rubens. Você não vai fazer nenhuma pergunta que vai me deixar embaraçado. Você só coloca a bola para eu fazer o gol, Rubens. Mas, assim, isso daí eu acho que é muito importante, porque eu vou muita contabilidade. Sim. E essa é a primeira pergunta que eu faço. Pouquíssimas contabilidades, pouquíssimas. Falo o seguinte, não, atendo esse segmento. Porque quando a gente começou a entender isso, Rubens e Matheus, que a especialização seria algo importante, não é um negócio novo, né? Tem escritórios aí com 20 anos de coisa que é especializada em segmento. O que aconteceu? A gente tem uma demanda fiscal, né? Vocês que têm ferramentas, né, que ajudam o contador nessa questão tributária, vocês vão entender isso muito bem. Nós sempre tivemos complexidade tributária no Brasil. Entender esse, né, manicômio tributário sempre foi um desafio para o contador. Lá atrás, quando eu comecei, eu entendi o seguinte, falei, cara, assim, primeiro entender que você não vai conseguir fazer nada significativo sem esforço, né? Trabalho sucesso só vem antes de trabalho só no dicionário, né? Temos que trabalhar, então preciso entender isso. Quando a gente entende que nós também temos uma necessidade de conhecimento tributário, a gente começa a pensar o seguinte, vamos simular que você tenha 20 clientes, 20 tipos de clientes, atividades dentro do seu escritório. Você vai ter que entender da parte tributária de 20 segmentos dentro do seu escritório. Você vai ter que ver todas essas convenções coletivas. Você vai ter que entender de muitas coisas burocráticas para atender esses 20 segmentos. Um dia eu pensei o seguinte, cara, qual que é o esforço? Se eu fizesse um gráfico aqui agora de esforço, qual seria o esforço para a pessoa fazer marketing e vendas dentro de um segmento e qual seria o esforço para atender e entender claramente desses 20 segmentos? Eu olhei e falei, cara, o esforço de marketing e vendas é muito menor. Tem muito menos riscos. Sim. Não tenha dúvida. Com certeza. Aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, tá aí a grande sacada para o contador. E aí eu comecei a falar para o cara, olha só, hoje eu tenho um mentorado, que é o Fernando Kirchner, que ele está na cidade de Anitápolis, que é 3.500 habitantes. Eu até brincava com ele que era uma rua para ir, outra para voltar na cidade dele. Fernando, brincadeira, viu? E ele, esse ano, ele está conquistando, quando eu falei com ele a última vez, estava conquistando 150 novos clientes, né, em 2 segmentos, que ele escolheu, que é o segmento de agronegócio e o segmento de tecnologia de TI, que eram 2 segmentos que ele gostou de atender e que ele aprofundou nisso. Então, olha só, estou numa cidade de 3.500 habitantes, que tem menos de 500 CNPJ, então se ele dependesse da cidade dele para crescer, ele não ia crescer mesmo, né? E aí ele começou a aplicar a educação empresarial, ou seja, conteúdo para educar esse cara. Aí ele entendeu, falou, cara, é muito mais fácil. Ele falou para mim, é muito mais, claro que é muito mais fácil. Então, só que é uma mudança de paradigma. Por quê? O contador hoje ele ainda pensa que ele tem que atender na cidade dele, na região dele, e ele acha que o esforço, por ele não entender disso, ele fala, cara, o esforço para fazer marketing e vender é muito maior do que o técnico. Mentira. O do técnico tem muito mais risco, tem muito mais problemas. Então,
eu fui ensinando isso na mentoria e falei, cara, se vocês entenderem isso, vocês ganham o jogo. Por quê? Porque se você olhar hoje o número de segmentos, se pegar o KNAI, se você entrar em sites que tem essas estatísticas de empresa por KNAI, você vai perceber, por exemplo, eu vou para a construção civil, tem mais de 600 mil CNPJ, tirando o microempreendedor, vamos Sim. falar só de ME, tem 600 mil, você vai para a área de alimentação ali de restaurante, bares, aí tem mais de 500 mil, você vai para advogados, né? Só de CNPJ tem mais de 120 mil. Então a gente percebeu que era muito mais fácil a pessoa segmentar uma área e começar a produzir conteúdo e educar e participar daquele ecossistema e crescer nele do que ele ser genérico. E aí os mentorados foram entender e falaram, cara, faz todo sentido. E aí é produzir conteúdo, é criar posicionamento e começar a crescer. Legal, bacana. Matheus, me fala uma coisa. Hoje, a It-Works, ela, além de ferramenta, na área tributária, ela também entrega conteúdo, né? Então, a gente tem um cadastro de produto. Indo dentro dessa linha que o Altair falou, a pergunta é, a It-Works, ela trabalha com todos os segmentos ou ela segmenta um cadastro de determinado segmento, uma vertical? Como que funciona hoje dentro de um produto da It-Works essa parte de segmentação de áreas? Legal. A It-Works, o trabalho na parte tributária, ela nasceu na revisão de cadastro, né? Uhum. E lá atrás nasceu com o varejo, né? Mais voltado para a área de supermercados, muito forte no estado de São Paulo. E aí a gente foi expandindo, obviamente degrau por degrau, Sim. né? Buscando outros segmentos, mas fazendo todo esse trabalho que o Altair falou, né? Primeiro a gente acerta a casa, se prepara para conseguir atender esse segmento e aí sim a gente passa a atender e passa para o próximo nível. Hoje a gente atende diversos segmentos, material de construção, autopeças, que aí é um manicômio mesmo. Sim, dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. Continua atendendo com excelência o varejo, mas sempre preocupado. Primeiro a gente constrói, faz a base, aí sim, valida, faz o teste. Então a gente tem diversos profissionais que fazem esse trabalho junto com a nossa tecnologia, faz toda a validação e aí sim a gente passa a atender um segmento propriamente dito, né? Então hoje a gente tem muitos segmentos mesmo. Quando a gente começou lá em 2009, que estava para vir o SPED fiscal, né? Sim. A gente foi a primeira empresa a rodar o SPED fiscal e a gente procurou qual que é o segmento que trabalha no SMB, pequena, média empresa, que ele vai ter uma grande dificuldade. A gente achou que era o supermercado, pelo número de supermercados que tinha, pelo número de itens e o número de notas, tanto de entrada Sim. quanto de saída. E, na verdade, foi um acerto, né? O caminho que a gente fez, porque, sim, a partir do momento que a gente segmentou, a gente conseguiu uma assertividade muito grande e ficou especialista nisso. Sim. Então, aí fica mais fácil. Aí você consegue ter um preço bom, Sim. você consegue dar uma qualidade maior e aí você ganha do seu concorrente que está atendendo tudo, né? Sim. Eu acho que muda muito o jogo, porque assim, eu acho que dentro desse processo, eu acho que fazendo as considerações de diferentes posicionamentos, né, porque a gente está falando, por exemplo, na contabilidade, eu acho que requer ainda mais especialização do que o produto de vocês. Por quê? Porque na contabilidade, se eu estou me propondo a ser consultivo, Sim. eu tenho, preparado. por exemplo, eu tenho que falar para o cara, por exemplo, o cara tem um restaurante, quanto que o cara gasta quanto que ele pode gastar de percentual com aluguel, por exemplo, do negócio dele? A gente tem que saber. Quanto que ele tem que gastar, por exemplo, com mão de obra? Eu tenho que saber. Por quê? Porque se eu estou ajudando o cara na gestão, eu preciso realmente aprofundar no negócio do cara. E eu acho que isso torna o nosso negócio de contabilidade mais consultivo e com a necessidade ainda de centralizar os esforços. Agora, peguei uma área, dominei, peguei a outra, dominei, aos poucos você vai escalando, né? Porque vai ficando mais fácil à medida que você entender o jogo. E esse ponto que você colocou de hoje, a facilidade de você estar atendendo não só ali na sua cidade, Sim. no seu bairro, você sair para o Brasil todo, né? Isso hoje te deixa sem limitação para você poder na quantidade de clientes. Aí é colocar um marketing para trabalhar e você ter os processos bem feitos ali no dia a dia, né?
Mas eu acredito muito que, assim, com a reforma tributária, com ferramentas, vai ficando cada vez mais fácil. Eu acho que ainda assusta um pouquinho o empresário contábil quando você fala sair da região ali, porque ele fala o seguinte, cara, mas e regulamento estadual de São Isso. Paulo, do Rio, de Minas? Mas E para eu abrir uma empresa ali na isso, prefeitura, ele né? começa a ter dificuldade. Mas só que tem a questão boa aí. Se você está segmentado, fica mais fácil. Por quê? Você tem a legislação no geral, mas você tem os benefícios, né, que você vai regime começar a especial. estudar por estado. Mas pensa o seguinte, uma vez que eu estudei o benefício, por exemplo, de restaurante no estado de São Paulo, eu já estou atendendo todo São Paulo. Sim. Agora, eu não vou estudar todos os benefícios de 30, 40 áreas dentro do estado de São Paulo. Então, Sim, a especialização, por mais que você tenha complexidade nacional, se torna mais fácil. Por quê? Porque você só vai olhar para aquilo, né? Então, aí você começa a expandir. Então, minha orientação, faz São Paulo, depois faz Rio, depois faz Minas, e vai ampliando. Aí, à medida que o seu time domina aquele assunto, os processos já estão preparados para atendimento da legislação daquela área, aí você vai expandindo. Acho e que é normal. foi esse o caminho que a gente fez, né? São Sim. Paulo, Rio, Exatamente. Minas, aí depois foi pegando outros estados, Paraná, aí, foi indo, exatamente. né? Aí foi indo até chegar no Brasil todo. Show. Mas é todo um processo que vai acontecendo, não acontece de um dia para a noite, é uma Não. construção, né? Sim. É uma construção. E os empresários têm paciência para essa construção? É desafiador, né? Mas eu acho que uma das coisas que diferencia quem vai dar certo daquela pessoa que vai ter mais dificuldade, infelizmente a gente tem uma mortalidade de empresa ainda muito alta no Brasil. Eu acredito que não só a falta de conhecimento inicial, mas a visão de médio e longo prazo. Porque eu acho que os empreendedores, parece que eles não olham para o lado do equity, né? Eles olham muito para o lado do caixa. Isso. Então tem exatamente. negócios que a gente vai precisar jogar um jogo um pouquinho maior de médio e longo prazo, e se o empreendedor não entender isso, ele vai sofrer e aí ele tem que entender o mercado dele. Não, legal. A gente tem uma visão muito parecida com essa sua aí, na questão de, Sim, olha, o camarada enxerga caixa, ele quer tudo para agora, né? E aí não tem a paciência de plantar para lá na frente colher e colher, aí já e fica mais forte, né? Quando é assim, fica mais forte. sim. Não está suscetível, não vai concorrer com preço, ele pode cobrar um pouco mais porque ele dá um serviço diferenciado, Sim. né? É igual renda passiva, né? Investimento. Chega uma hora que assim, vai acumulando, chega uma hora que fica muito mais fácil, né? Sim. Mas não é o que a gente teve como educação, né? Não é, Não é o que a gente teve como educação. não é. E me fala uma coisa, os empresários hoje que procuram você, procuram mais por convicção, porque o que faz a gente mudar é constrangimento, conveniência ou convicção. Uhum. Te procuram mais por convicção, por constrangimento de estar perdendo já um negócio, Uhum. ou por conveniência? E o do conveniência ele geralmente não está mudando, né? Ele quer só flexibilizar Momento, ali, né? é o momento só, É. né? Dura pouco. Bom, todo o nosso projeto nos últimos anos como empresa foi pautado pela educação empresarial. Então, quem procura a gente hoje, procura porque acredita naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que até para o contador, para o empresário que depende, porque assim, o nosso trabalho é de confiança. Legal. Então, a pessoa tem que olhar para mim e falar, cara, eu confio naquele cara, eu confio naquela empresa. E isso foi através da educação. Então, o próprio arquétipo, né, acho que do professor, né, da autoridade do professor, quem faz o processo educacional já tem esse arquétipo. Então, quando você coloca a sua cara na internet, começa a falar, começa a educar, começa a mostrar o conhecimento que você tem, você, primeiro que todos os nossos conteúdos batem numa dor do empresário. Ou seja, ele tem um problema e precisa resolver. Então, quando o empresário olha para a gente com esse posicionamento de eu sei o teu problema e eu sei como resolver, ele vem pela conveniência. Não, pela conveniência não, ele vem pela convicção que nós vamos resolver o problema dele, pelo nosso posicionamento. Então, às vezes ele tem um paradigma que, pô, mas o cara, a gente tem muito cliente eu brinco que tem lugares lá no Pará que a gente tem cliente que só chega de barco, é verdade. Só chega de barco. Aí eu falo assim, como é que um cara naquela cidade resolveu contratar a gente aqui em São Paulo? Por convicção, porque ele chegou e falou, cara, eu tenho um monte de contadores aqui do meu lado, mas esse cara falou uma coisa que ele vai resolver meu problema. Então, uma coisa mágica, Matheus, que a gente vê, que a tecnologia também permite, né, a gente fazer isso, é porque agora eu estou para todo o Brasil. E quando eu estou educando o meu público-alvo, mostrando para ele, eu resolvi também um grande problema que o contador carregava durante anos, que é o seguinte,
Cara, o cliente não faz o que precisa, ele não manda documento, ele não faz isso, ele mistura pessoa física com jurídica. Cara, como é que eu vou melhorar esse cara? O que a gente fez? Através da educação empresarial, eu vou atrair o cliente que já está dentro do meu perfil. Então, o trabalho que a gente investia aqui nos bastidores e nunca resolvia, porque não resolvia mesmo, hoje eu falo pro cara, e quando ele chega no nosso comercial, passa no processo comercial, isso é alinhado com ele. O nosso propósito, aquilo que é a minha parte, aquilo que é a parte dele, e a gente fala até na reunião comercial, quando a gente começa a reunião comercial, é muito interessante, que a gente fala assim pro cara, ó, vamos lá. Só para vocês entenderem como é que a gente chega ao nosso comercial. Olá, Matheus, vou falar aqui, ô Rubens, tô vendendo pro Matheus, tá? Eu chego, Matheus, primeiro, prazer estar falando com você aqui. Eu vou te passar como é que vai funcionar a nossa reunião para a gente fazer um alinhamento de expectativa. Primeiro eu vou falar sobre a nossa empresa, sobre o nosso propósito, depois eu vou ouvir sobre o teu negócio, como é que você começou, como é que você caminhou até agora, depois eu vou entender os seus problemas. E dentro de entender os seus problemas, eu vou buscar as melhores soluções dentro do nosso portfólio de serviços para te apresentar. No final eu te apresento e a gente decide juntos. Eu te explico por que a gente decide juntos. Porque eu quero te pedir a liberdade de falar um não para você, se caso você não for o meu público-alvo e não estiver alinhado com a nossa política de trabalho. Mas, no final, nós vamos dar esse sim e esse não para a gente. Combinado, Matheus? Combinado. Combinado. Primeiro que é uma estratégia de venda, onde o cara tem que dar o sim ou não no final dele, mas eu já deixo claro para ele, porque já chegou momentos que a gente falou não para o cliente. Falou, cara... assim, você tem que aprender muito ainda, tem que desenvolver muito e organizar a sua empresa para a gente poder ter um nível de trabalho adequado. Sim. Então, ter essa liberdade de poder falar não para quem não está alinhado ao seu modelo de trabalho, eu acho que ela vem através da captação pela educação. Você já deixa claro. Já deixo claro o nosso jogo e falo, cara, se vir, a gente vai mudar o teu jogo, mas você tem que se adaptar. Você sabe que lá em 2007, quando veio a nota fiscal paulista para São Paulo, eu fiz uma reunião no Sindicato de Bares e Restaurantes do estado de São Paulo. E tinha bastante gente, e eu expliquei como que ia ser o processo, era aquela ladeira de tirar o arquivo, mandar todo dia, e ali foi uníssono. Todos eles falaram o seguinte, não, mas isso daí não é um problema meu, isso daí é um problema do meu contador. Eu já pago o contador para isso. Sim. Né? Então, ali eu entendi como que eles enxergavam o contador. Eu falei assim, não, escuta, ele vai resolver todo o meu problema e eu não tenho obrigação nenhuma. Né? E é muito difícil trabalhar assim, né? É desafiador, por quê? Porque, primeiro, a gente passou durante muitos anos que o contador não conseguia fazer o trabalho dele, porque sem essa conscientização e essa divisão de tarefas, de papéis, a gente não consegue andar. E agora, como que você trata, porque na sua mentoria, que eu tenho certeza que você não tem esse tipo de problema, mas até porque você falou assim, ó, teve caso de eu falar o seguinte, não, você não está preparado para vir para a nossa contabilidade. Sim. Às vezes a gente pega e fala, vai numa reunião com um empresário de contabilidade e fala, ó, seu cliente precisa então ter essa e essa informação. Ele fala o seguinte, não, ele não vai ter não, e eu não peço para ele, porque senão ele vai procurar outra contabilidade, se ele tiver que fazer isso daí. Mas é uma obrigação. Uhum. Encontra ainda muita gente assim? Encontra. E aí, Rubens, tem a ver com o modelo de negócio e com o propósito daquilo que você quer entregar. Mas eu entendo também que, por exemplo, se você não tem muitas pessoas te procurando na sua empresa para te contratar, você acaba deixando com que as pessoas definam a regra do teu negócio, né? Então, infelizmente, é isso, né? Pô, ninguém bate na minha porta. O primeiro que bater, cara, entra do jeito que tiver. Não estou nem preocupado com isso. Isso acontecia muito com os escritórios de contabilidade e ainda acontece. E aí há essa mudança de cultura e quebra de paradigma do contador de querer vender. Então, a partir de agora, com tecnologia e com informação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma estratégia onde eu trago esse cliente, ou seja, o contador precisa entender que ele precisa ter marketing e comercial. Porque quando a gente quebra, como é que a gente quebra esse ciclo? Lá, né? Como que a gente quebra esse ciclo aqui vicioso? É colocando mais cliente para dentro, porque é uma peneira. Sim. E você pensa que a gente não pega cliente também? Claro, ele entra, o departamento de venda, ele tem lá a meta deles. E eles precisam vender. Sim. Então, de vez em quando, me parece que eles fecham o olho para algumas coisas. Mas, quando chega dentro do onboard, a gente já barrou o cliente no onboard. Fala assim, não, cara, não dá. E a gente manda para o comercial de novo e fala, cara, não vai dar para atender. Então, para resolver esse problema, você tem que ter marketing e vendas. Porque senão, você vai voltar. Você nunca vai ter uma empresa onde você tem propósito, visão, valores e onde você tem realmente uma determinação de seguir um caminho. Porque se você
Se o entrave para você seguir esse caminho é aceitar qualquer tipo de cliente, você resolve essa ponta aqui, ou sempre você vai continuar no mesmo lugar, com o mesmo problema. Eu vi alguém falar que cultura é tudo aquilo que você permite que faça com você. É isso aí. Nesse caso aí é o que você está permitindo e vai ser a cultura que você tem dentro da sua empresa, né? É isso aí. É isso aí. Infelizmente, se o contador ele não. Isso não só o contador, mas qualquer tipo de empresário, né? E eu acho que tudo se resolve com vendas. Então, se você não tiver um departamento de venda, de marketing e tecnologia, não só no escritório de contabilidade, Sim. não, tá? Qualquer tipo de empresa Sim, hoje, exato. se você não tiver isso muito bem estruturado, não sobrevive, né? não sobrevive. Legal. Matheus, fala um pouquinho aí do Impostograma, que a gente tem aí, amanhã é Black Friday. Fala um pouquinho o que o Impostograma faz e porque a gente tem uma surpresa aí pro pessoal que tá assistindo. Opa! Aí Gostamos sim, de surpresa. agora o negócio começou a ficar bom, hein? Viu? São duas coisas boas, né? Tecnologia e uma surpresa boa no final, porque é Black Friday e a gente tem que gastar certo, né? Que maravilha. Gastar certo. Vamos lá. Bom, o Impostograma é uma solução para você, contador, independente do seu tamanho, independente se você atua apenas em um segmento ou em mais segmentos, mas é uma ferramenta que a gente costuma dizer, inclusive, que a gente não tem concorrente. Por quê? Enquanto algumas soluções de tecnologia no mercado faz apenas a gestão de documentos, o Impostograma também faz, mas ele te entrega uma auditoria de entradas e saídas online, 100% online, onde a partir do momento que a gente recebe o documento fiscal, nós já fazemos essa auditoria da entrada, já trazendo com a nossa inteligência artificial e com mais de 30 milhões de regras que a gente tem aí construída desde 2009 até hoje, para trazer a visão da saída e toda a revisão tributária para aquele produto, independente do segmento, independente do tamanho. Audita a entrada e a saída, certo? Audita a entrada e a saída. É a única empresa no mercado, a única solução no mercado que faz a auditoria também da entrada, né? A maioria faz só da saída. Nós temos a revisão do cadastro de produtos, como eu falei, e nós temos também ali dentro uma consulta de cenários, onde você vai poder colocar ali o nome de um produto e a partir daí você consegue já mapear qual que é o cenário para aquela venda de consumidor final, por exemplo, para um determinado estado, para uma determinada situação. Tudo isso 100% automático e em apenas um clique. Legal, bacana. E a surpresa que a gente tem, está aparecendo um QR Code aqui na tela. Você escaneia esse QR Code e tem uma promoção bacana para você nessa Black Friday. Não perca essa promoção que está muito bacana e é uma tecnologia que vai ser diferenciada para você levar para os seus clientes. Bom, Altair, a gente está indo aqui para os finalmente. Aqui está muito legal o papo contigo, muito bom. Primeiro quero agradecer. Quando eu vi os seus vídeos, os primeiros vídeos que eu vi, eu falei o seguinte, cara, a gente precisa trazer o Altair aqui para a gente conversar com ele, porque o seu conteúdo é muito bacana. Isso eu não tinha nem cabelo branco, hein, pessoal? Você vê que eles demoraram me chamar, hein? Mas tudo bem, tá. Assim, mas é muito legal mesmo. Assim, a gente fica muito feliz em ver gente preocupado em levar conteúdo. Sim. É o que você falou lá no começo, né? Quando a gente leva informação, a gente doa informação, isso daí vem de volta. Isso aí. Eu não tenho dúvida que você é o maior beneficiado em disponibilizar todo esse conteúdo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí. Poxa, eu pensei que a gente ia passar uns 2 dias aqui, Rubens. Mas a gente passa mais. É o Matheus que está controlando isso. Esse pessoal de tecnologia coloca o cronômetro ali. Tem um pessoal ali que coloca ali e fica levantando placa. Pô, equipe, pelo amor de Deus, deixa a gente em paz aqui. Vamos continuar falando aqui, pô. Mas, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder realmente desenvolver esse conteúdo, porque esse conteúdo, com certeza absoluta, vai impactar muitas pessoas, muitos empresários contábeis. O processo de educação é coisa que eu me apaixonei, porque eu vejo que uma pessoa que tinha 25 anos de idade, tinha 5ª série e tinha um futuro muito incerto, né? E conseguiu chegar onde eu consegui chegar, foi através da educação, através do conhecimento, e eu vejo que eu preciso retribuir de alguma forma isso para a sociedade, para as pessoas que me ajudaram, porque tem muitas pessoas que me ajudaram que nem me conhecem pessoalmente, né? Então isso acontece muito através do conteúdo. Dar os parabéns para vocês, né? Para toda a equipe que está assessorando a gente aqui, para que isso possa acontecer.
e dizer que a gente, juntos, né, tecnologia e processo educacional empresarial, a gente vai mudar o nosso país. Infelizmente, 50% das empresas ainda morrem em 5 anos por falta de conhecimento, por falta de... Me deram um número na semana passada que eu fiquei assustado. Me Hum, deram o número de 2023. uhum. O número que me deram foi que fechavam 4 empresas por minuto no ano de 2023. Foram 4, a estatística é 4 empresas, a cada 15 segundos, uma empresa fechando no Brasil. Então, é muito desafiador isso, e a gente Sim, percebe que as pessoas têm sonhos, e quando morre uma empresa, não morre só o sonho da pessoa, né? Tudo que está em volta, sim, né? inclusive até relacionamentos, né? Não tenho dúvida, não Né? tenho Acabam dúvida. acabando ali por essa questão. Então, eu acredito que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Eu tenho essa frase que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, e como porta de entrada, eu acredito que a gente pode fazer muito mais ainda e ajudar muito mais os empreendedores. Então, a gente alinhando essa tecnologia que a gente tem disponível hoje através de vocês, alinhando também esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, eu acredito que a gente pode fazer a diferença e evitar que essas empresas quebrem, mas eu acredito muito no posicionamento do contador, porque o contador como porta de entrada, se esse cara ele tiver preparado, Rubens, e tiver com uma visão estratégica, ele consegue frear muitas pessoas que vão, né? E eu passei por isso, muita gente ficou triste comigo no momento que ia abrir empresa e que eu fazia uma análise e falava, cara, você não está preparado. O cara voltava triste para casa, mas ele voltava triste, mas mais amadurecido para refazer o processo dele de visão empresarial para ele poder voltar e tentar dar certo. Então, a gente tem uma tarefa muito grande pela frente, mas a gente, unido com certeza absoluta, a gente vai fazer a diferença e ajudar. E já fala como que o pessoal te encontra nas redes sociais. Maravilha. Bom, eu estou lá no Instagram, no Contador YouTuber Oficial. Também a gente tem, o Instituto Guardiões tem um arroba aí, que é arroba Guardiões dos Empreendedores, que você pode acompanhar a gente. E no YouTube, canal Gerando Empreendedores, onde a gente coloca conteúdo quase todos os dias para ajudar empresários a ter a informação necessária para ter resultado. Legal, bacana. Mas eu vou aproveitar ainda você aqui. Eu vou ficar 2 dias aqui fazendo pergunta. A gente recebeu algumas caixinhas, algumas perguntas na caixinha do Instagram. Maravilha. E tem aqui 2 que eu achei bem interessante. E eu queria fazer para você agora. Eu queria que você falasse como que você entende dos novos modelos de contabilidade que virão em função das tecnologias que tá aparecendo aí na contabilidade. Maravilha. Inclusive, a gente estava, né, por coincidência, conversando aqui nos bastidores sobre isso, como que a gestão financeira ela vai evoluir com esse posicionamento do contador, né? Como que a gente vai poder realmente fazer uma boa gestão. A contabilidade, Rubens, ela depende muito da gestão financeira, né? O número financeiro, o banco, a informação de movimentação de caixa é o que alimenta a contabilidade. O que eu enxergo para os próximos anos com esse novo modelo nós temos tecnologias, temos informações, temos um contador cada vez mais com visão estratégica, e eu vejo a gente realmente sendo, de forma efetiva, um transformador de negócio dentro do mercado. Por quê? Porque as micro, pequenas e médias empresas dependem dessa visão. Sim. As grandes têm muito dinheiro para gastar, enfim, vai ser mais fácil. Então eu vejo que o contador, ele vai de verdade, a gente está caminhando para esse contador ser realmente estratégico. Tudo que a gente sempre sonhou como contabilidade, eu acredito que a gente, através da tecnologia e dessa visão estratégica da gestão financeira que a gente pode atuar de forma efetiva, eu vejo que a gente tem um cenário muito brilhante pela frente para os contadores que acreditarem nisso, que aprenderem, que se transformarem e se prepararem para realmente viver esse momento. Legal, bacana. Matheus, suas considerações finais? Bom, agradecer, né, mais um podcast, é sempre bom estar do lado de pessoas que realmente agregam não só para o segmento também, mas para o crescimento profissional de muitas pessoas. Parabenizar pelo seu trabalho. Muito bacana. Muito, muito bacana mesmo, assim, o conteúdo foi de excelência. Agradecer o pessoal da equipe técnica também. E você, contador, você empresário, a iTworks tem a solução ideal para você. Independente do seu tamanho, independente do seu segmento, o impostograma pode transformar a sua contabilidade. Então aproveita essa Black Friday, entre em contato com a gente aí pelo QR Code e adquira essa ferramenta inovadora. A gente também aproveita para agradecer os parceiros que estão sempre com a gente, que é o Roberto Dias Duarte, Portal Sigo Fisco, Portal Contábeis, o Anderson também está sempre com a gente, agradecer ao Altair, muito obrigado. Queria aproveitar e agradecer os nossos parceiros que estão sempre conosco, o RDD,
Portal Contábeis, Portal Sigo Fisco, o Anderson, agradecer ao Altair. Muito obrigado por ter vindo. Mais uma vez, eu não canso de agradecer aí a sua disponibilidade. E você acesse aqui o QR Code, tem uma surpresa para você bacana. E até mais, até a próxima.